Hoje, nós estamos começando com um novo projeto da OAB Alagoas, o podcast Giro com os Presidentes, onde nós iremos receber os presidentes de subseções para falar sobre o trabalho que está sendo feito nas suas subseções, os projetos, os avanços, os causos interessantes, que eu sei que existem muitos, afinal de contas, esse é um programa para falar sobre trabalho, mas com muita leveza. Iniciaremos este projeto com a presidente da subseção São Miguel dos Campos, Tássia Silva, uma mulher negra, mulher de lutas, mulher representativa, que tem muitas conquistas que eu já estou sabendo, que São Miguel dos Campos aí tem muita coisa, tem muito trabalho feito nos últimos 2 anos, e com uma participação especial da jovem advogada Cassiane Arruda, que nunca fez parte do sistema OAB, entrou por meio do edital de seleção pública e vai trazer essa visão para nós do jovem advogado pela primeira vez no sistema OAB. Vou passar a palavra para a nossa convidada, doutora Tássia. Seja bem-vinda e fique à vontade, que a casa é sua. É um prazer imenso estar aqui iniciando esse projeto. Quero dizer primeiramente olá a todas as pessoas que nos escutam e que nos assistem também pelo videocast. Dizer que nós estamos aqui com esse objetivo de mostrar a subseção, as OABs do interior e o trabalho que a gente vem capitaneando com a liderança também do nosso presidente Wagner Paz, tudo que vem sendo desenvolvido no interior, nas subseções. Ah, que maravilha! O presidente Wagner Paz, como sempre, super ativo, está hoje pelos interiores, né? E aí eu estou aqui com esta missão pela Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais, deixando sempre muito claro que este espaço pertence a toda a advocacia. Como eu sempre falo, né, os jovens advogados que estão aí muitas vezes precisam gravar um podcast, não tem um espaço, não tem um estúdio, então sintam-se todos convidados e convidadas. Mas vamos lá. E a doutora Cassiane? Então, é uma honra estar aqui com vocês, pessoas ilustres, né? Essas doutoras aí que arrasam e representam muito. E agradeço a oportunidade, como sempre, a gestão dando oportunidade aos jovens advogados. Ai, que bom. É sempre um prazer receber a jovem advocacia, né? Você lembra, Tássia, quando você não era presidente, um dia você chegou lá no escritório, Tássia foi a primeira vez que ela participa do sistema OAB também, né? A gente cheio de receio, como é que vai ser, né? E aí, eu vou fazer política, e aí, Tássia? Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência. Primeiro eu queria antes contar um pouquinho como foi, né, para chegar até aqui. Porque justamente como você falou, nunca participei do sistema OAB e não entendia também o que era esse sistema OAB, como eram essas atuações, né, de presidente de subseções, de presidente de comissões. A gente que é do interior, eu sempre falei muito ao Wagner que a gente sentia como se existisse uma ponte aérea entre Maceió e Arapiraca. As coisas não chegavam nos interiores lá em São Miguel, então o sistema OAB para mim, eu não entendia o que era. Até que a gente começou a perceber a falta da instituição pra gente, não só enquanto classe, mas também enquanto sociedade. Sim. E começamos a perceber que tínhamos que nos movimentar. Tomamos conhecimento de que a jovem advocacia, até 5 anos, né, não podia integralizar, não podia fazer parte da diretoria, do movimento de diretoria. Então a gente tinha que esperar até aquele momento, porque no interior, André, a gente tem uma dificuldade ainda, né, de trazer esse pessoal para o sistema, inclusive a jovem advocacia. Então eu fico muito feliz quando eu vejo a jovem advocacia participando aqui desse podcast e sendo dada essa oportunidade, porque lá a gente tem uma dificuldade de agregar os jovens advogados. Então, eu lembro que quando eu conversei com você a primeira vez, você mostrou a possibilidade, eu disse, não, é possível, vamos tentar. Eu disse, meu Deus, como? Nunca fiz política, porque eu até digo que é um pouco você se vender para outra pessoa, né? Você mostrar para outras pessoas seus projetos, as suas ideias, né? Que você tentar convencer aquela pessoa que o que você está querendo fazer é para o bem da classe e da sociedade, que a OAB tem uma importância muito grande na instituição. Então eu disse, meu Deus, como eu vou fazer política? Eu nunca fiz. E como eu vou participar de um sistema da instituição que eu nunca participei antes, né? Mas vamos lá. E aí a gente se reuniu com alguns advogados de lá que apoiavam essa mudança, né? Que apoiavam essa renovação, porque eu acho que a palavra-chave nossa foi justamente renovação. Também aqui, pelos ideais também, né, do presidente Wagner.
E conseguimos trazer essa onda de renovação e que tem se permeado até hoje, né? A gente, quando começa a fazer política, né? A gente se olha assim, meu Deus, como que eu vou adentrar naquele espaço que eu via antes como impossível chegar até lá, sem que fosse levada por alguém. E a gente indo com as próprias pernas. Sem familiar, né? Sem família, né? Para colocar ali, você indo, e conquistar aquele lugar, parece que tem um gosto especial, né? Demais. Porque, inclusive, toda a campanha que a gente fez lá foi justamente abordando isso. Eu até hoje tenho, porque gravei aqui na minha pele os meus sobrenomes, porque era justamente uma das coisas que eu dizia. São as únicas coisas que eu tenho. Né? A única coisa que eu tenho justamente foi o que os meus pais me deram, que é o meu nome. Então, assim, eu não posso jamais colocá-lo a ponto de perder e desonrar a única coisa que eu tenho. Então, além disso, eu explicava lá para os advogados, porque a nossa campanha foi feita batendo de escritório em escritório. A gente parava o carro, descia do carro. Sim. Aí, às vezes, o advogado não estava, a gente voltava outra hora. Às vezes, o advogado dizia que estava em audiência ou que estava atendendo e, de fato, estava, a gente voltava outra hora. E ia explicando quais eram as nossas propostas factíveis e que a gente não via chegar. Justamente com essa ideia de que, por que só na seccional tem, só na OAB Arapiraca tem, por que não chega aqui? Não, é possível. Então, é possível a gente fazer um curso de formação de jovens advogados no interior também. É possível a gente fazer eventos voltados para a mulher advogada no mês como a gente está agora, em março, né? É possível a gente levar os advogados do interior para participar dos eventos na seccional, exemplo do Congresso Nacional de Direito Previdenciário, que na primeira edição e na segunda edição nós trouxemos uma van lotada de jovens advogados e de advogados também previdenciaristas para receber, né, toda aquela bagagem que recebe aqui nesse congresso. Então, foram propostas que nós fizemos, como, por exemplo, uma coisa simples para uma jovem advogada, mas também para um advogado mais experiente, que era da reabertura da própria sede. Porque nós recebemos a subseção de São Miguel dos Campos. Eu gosto sempre de lembrar disso, André, porque é importante a gente lembrar de onde a gente partiu e onde a gente está hoje. Exato. Nós recebemos a subseção fechada, de portas fechadas. Hoje nós temos jovens advogados que utilizam as estruturas, o escritório da subseção, entram com a secretária, saem para almoçar no horário de almoço da secretária, retornam com ela às 14h e ficam até às 5h, porque o ambiente está todo preparado para que o advogado e a advogada, seja de São Miguel dos Campos ou não, trabalhe, faça suas petições, atenda ao seu cliente de forma confortável. Um escritório bonito, inclusive, foi inaugurado recentemente, né? Eu quero saber tudo, né? Nós queremos saber tudo. Então, assim, a gente construiu um projeto realizável e que estamos fazendo tique a tique em cada proposta nesses 3 anos e pretendemos tirar as últimas que faltam ainda do papel. É muito trabalho. Verdade. A gente olha assim de onde a gente partiu, por isso que é importante você nortear o ponto de partida e como você tem caminhado e tudo que você tem feito. Às vezes a gente faz tanta coisa que acaba esquecendo. Então, você pontuar tudo que você está fazendo, dá uma sensação quando você olha assim para trás. Nossa, eu fiz tudo isso e eu posso fazer muito mais. E é um muito mais pela nossa profissão, pela sociedade, pelos nossos colegas. É um fortalecimento. Eu digo sempre, a gente tem mais de 1.300.000 advogados no Brasil. Advogados e advogadas. Se nós não nos unirmos, fizermos uma verdadeira corrente, sabe, para que a nossa profissão seja cada vez mais fortalecida, cada vez mais nós estejamos marchando juntos, a gente não vai dar conta de toda essa mudança pela qual o mundo está passando, que é uma transformação muito grande. E tudo que você está dizendo aí, eu até me arrepiei em alguns momentos, porque a gente que está na advocacia, que ama a advocacia e que está no sistema OAB trabalhando todos os dias pela advocacia, a gente fica feliz quando vê uma liderança como você, uma mulher, né, super, super, super representativa, chega aqui e diz, porque vocês não sabem, né? Eu ouvi antes ela dizendo que não ia conseguir antes de entrar para a política, né? Antes de ser candidata, de colocar o nome dela à disposição. E hoje eu vejo ela aqui na minha frente com o olho brilhando,
né? Eu acho que a câmera deve estar pegando, o olho brilhando enquanto fala do escritório montado, né, para a advocacia miguelense, para toda a advocacia de Alagoas. Mas, Tássio, conta aqui pra gente. Eu sei que ano passado, com as fortes chuvas, a gente teve um problema muito sério, né, lá em São Miguel dos Campos. Como foi superar tudo aquilo? E hoje, né, acredito que tudo recuperado e as coisas voltaram a funcionar como antes. Isso. Na verdade, assim, maio de 2022, eu tinha 5 meses de gestão. A diretoria tinha 5 meses de gestão. A gente teve aquela cheia histórica no estado de Alagoas, né? Não foi só lá em São Miguel dos Campos, mas São Miguel dos Campos foi um dos municípios mais atingidos. Então, eu tinha acabado de tirar do papel, de ticar uma das primeiras propostas, que era justamente a reabertura da subseção para os advogados voltarem a trabalhar, se reunirem, a atender, quando veio essa cheia. E lá nós tivemos águas na altura de 1 metro. Então, assim, perdemos 90% do mobiliário. Perdemos computadores, porque tínhamos CPUs, né, que ficavam abaixo das mesas. Então, perdemos tudo. Me desesperei, me entristeci, chorei em alguns momentos, porque quando eu cheguei, que vi as cadeiras, parecia cena de guerra. Aquelas cadeiras, assim, reviradas do auditório, 60 cadeiras do auditório reviradas. Os computadores perdidos. Eu disse, e agora? Aí, entre em contato com o Wagner, entre em contato com o Leonardo de Moraes, também da Caixa de Assistência, que deu, assim, um suporte, um apoio. E as eleições do 5º Constitucional batendo as portas, os candidatos já em campanha. Inclusive, nesse momento, muitos suspenderam as visitas, a gente teve que remarcar visitas em São Miguel, porque realmente não havia clima para festa, não havia clima para encontros e para debates. A gente estava ali tentando salvar a sociedade, a população miguelense, né, que muitos perderam as suas casas, muitos perderam tudo que tinham, e a nossa casa também. Então era a casa da população miguelense e a casa do advogado miguelense, da advogada miguelense, tudo havia sido perdido com a enchente. E aí a gente começou nessa busca de um local imediato, porque nós não podíamos deixar a subseção fechada para a advocacia. Sim. Encontramos um local confortável e que naquele momento atendeu as necessidades iniciais da advocacia. Fomos para... tem um shopping lá e que tem algumas salas comerciais. Alugamos a maior sala comercial que tinha dentro desse shopping, que tinham 3 salas dentro, com uma copa, então que atendia ali e continuava fornecendo o cafezinho, a água, que a gente senta para conversar com o cliente. No escritório, a gente quer servir um café, a gente quer servir uma água, então a gente conseguiu imediatamente e reabrir também para as eleições do 5º Constitucional, porque a gente tinha que fazer a eleição do 5º acontecer na subseção, não fazia sentido a gente deslocar os advogados, até porque a gente sabe, não sei se todos que estão nos ouvindo e assistindo sabem, mas é uma eleição facultativa de voto. Sim. Então, se a gente coloca esses advogados para se deslocar para Maceió ou para Arapiraca para fazer essa eleição, nós iríamos perder, né, muitos votos. E aí acabou que a gente conseguiu, com essa agilidade da diretoria, não só da OAB Alagoas, mas também da Caixa, e ficamos lá durante 1 ano, mais ou menos. Um ano e mais, porque a nossa subseção foi inaugurada em agosto de 2023. E quando ela é reinaugurada, eu sento com o Leonardo de Moraes, da Caixa de Assistência, e Yanara da Caixa de Assistência, Tássia também, todo mundo que a gente sabe, porque eu saio perturbando todo mundo. É uma família. Né? Eu entro aqui na OAB uma vez por mês, pelo menos, quando a gente vem para a sessão do conselho. O bom dia e o oi, tudo bom é da menina da secretaria até... É verdade. Porque a gente sai ligando para todo mundo. E aí, ele já despachou? E aí, ele já aprovou? E aí, como é que tá a pauta? Vocês receberam um e-mail? Coloca em cima da mesa dele, ele tem que assinar hoje, o dinheiro tem que... Então, assim, eu saio ligando para todo mundo e todo mundo acaba conhecendo os presidentes de subseções, porque a gente fala com quem tá em cima, mas a gente pede também a todos os tem demais. Que pedir, é verdade. E aí, eu sentei e disse, olha, agora vamos fazer umas mudanças. E uma das mudanças que, inclusive, muita gente não sabe foi justamente na sala da presidência. Porque a sala da presidência lá na subseção, ela era enorme. Então, assim, tinha sofá, tinha frigobar, tinha mesa. Não, eu disse, pra quê, gente? Essa sala tão grande. Eu tô precisando de 2 salas para os advogados fazerem escritórios particulares para atender. Os offices, né? Ainda mais pós-pandemia, uma coisa que veio, que ficou, foram as audiências virtuais. Então, como é que eu vou colocar 2 advogados, 3, 4, numa sala de office para fazer audiências? Não tem como. Então, eu preciso de escritórios privados, né? Entre aspas.
para que eles possam ficar ali de forma exclusiva fazendo a audiência, fazendo o atendimento. A minha sala era enorme, a sala da presidência, né? Vamos colocar a sala da presidência, não é minha, nada é meu. E nós fizemos 2 escritórios. Pegamos a sala da presidência e colocamos numa sala menor que tinha uma sala como essa, que atende confortavelmente, eu consigo fazer as reuniões que eu preciso lá. Pronto, foi uma das primeiras inovações que a gente trouxe dentro dessa reforma. A outra foi que eu disse, eu preciso de acessibilidade aqui nesse prédio, porque eu recebo várias pessoas, né, aqui para reuniões, as pessoas da sociedade também, que vêm muito na OAB. A gente fez um trabalho de tirar da invisibilidade da instituição dentro da sociedade, então agora a sociedade nos procura muito, então eu preciso de rampas, eu preciso de um banheiro acessível que nós não tínhamos. Tudo isso foi feito também. Olha que maravilha. Foi aprovado. Uma outra que para mim foi uma conquista também muito grande foi o banheiro social, porque para mim significa dizer que a instituição OAB dentro de São Miguel dos Campos e região respeita a diversidade de gênero. Então, essa pessoa que entrar na subseção vai se sentir acolhida. Sim, o acolhimento é muito importante, né? Com certeza. A gente eu sempre digo que a OAB é a casa da advocacia, mas é também a casa da cidadania. E nós recebemos muitas pessoas de diversos matizes, de diversos credos e de opções, né, sexuais. Então a gente não pode pensar com a nossa cabeça, a gente tem que pensar, né? Por isso que é importante a inclusão nesses espaços de pessoas diversas, né? De pessoas plurais, porque quanto mais gente, quanto mais diversidade nós tivermos em ambientes institucionais, em empresas, em espaços de poder, em espaços de tomada de decisões, a probabilidade da decisão saída daquele espaço ser mais parecida com a sociedade, com o que a sociedade de hoje pensa, é muito maior. Com certeza. Né? Inclusive, já tem aqui a caneca da OAB, né? Vivemos a diversidade. Verdade. Isso traz um acolhimento especial e quebra muitos paradigmas que a gente tinha anteriormente formado aqui na nossa cabeça, né? A sociedade evoluiu de uma forma muito rápida. Exato. E nós precisamos evoluir juntos, né? E eu queria, assim, só destacar também que é um trabalho construído a várias mãos, né? Porque a diretoria é composta de 5 pessoas. E aqui eu quero deixar registrado o agradecimento também ao vice-presidente, Maxi Miller, mas em especial em razão também de ser o mês da mulher, que eu digo que ela é minhas mãos, meus braços, minhas pernas, que é a secretária-geral, a Andresa, que realmente é uma parceira. Entrou ali já nos 45 do segundo tempo para compor a chapa, em razão daquela dificuldade que eu falei que a gente tem no interior para compor. E hoje, assim, me ajuda demais. Demais. E o sistema OAB é uma cachaça, né? Todo o trabalho que nós fazemos... É sério, eu tenho muitos colegas que falam, Andréia, o que você tá fazendo? Você não ganha nada. Mas, gente, as pessoas, quando entram aqui, elas que veem a gente trabalhando, fazendo várias coisas, tocando, todo mundo ocupado, fazendo várias coisas, todo o trabalho que a gente faz aqui não é remunerado. Ah, não, você fez uma revelação. Porque você falou que esse trabalho não é remunerado, todo mundo de São Miguel tá ouvindo, o trabalho não é remunerado, sabe por quê? Olha, meu esposo foi à farmácia e ele disse, tu não sabe o que aconteceu hoje, o que foi? O fulano foi lá pra perguntar se você ainda tá atendendo o seu escritório, isso em 2022, né, quando eu assumi, porque ele ficou sabendo que agora você é a chefe de todos os advogados e advogadas e agora você não tá mais trabalhando. Aí eu, não, pelo amor de Deus. Eu preciso pagar as contas. Eu vou falência, não, é um trabalho, aí a gente vai explicar. E você acredita que até hoje as pessoas dizem, como assim vocês não recebem? Muita gente não sabe. A gente não recebe, acha que é pro bono, é um trabalho voluntário, a gente faz porque realmente é uma missão. É uma missão e a questão do fortalecimento da nossa advocacia, da advocacia de todos, né? A gente não pode se eximir da responsabilidade que nós temos, seja enquanto profissionais do direito, seja enquanto espírito de classe, né? Corporativo, de cuidar dos nossos colegas advogados. A gente não pode se excluir, né, dos cuidados com as prerrogativas, da acessibilidade dos advogados, das advogadas. Muitas vezes a gente se coloca até um pouco assim, né? Tenta se distanciar porque a gente toma
aquela situação do colega que está ali sofrendo como se fosse uma coisa com a gente mesmo, mas se fosse eu que estivesse ali Exato. com aquela autoridade e ele desse um tapa na mesa, eu ia fazer o quê? Né? Então, assim, eu nunca fico em silêncio quando um colega advogado está em uma situação de abuso de prerrogativa, quando um colega advogado está em uma situação de necessidade. A gente tem que chegar junto mesmo, porque hoje é um colega, amanhã pode ser nós. E era uma das coisas que eu falava na época da campanha. Eu disse, olha, pessoal, eu me mantive passei, acho que 8 anos de advocacia, ali no meu mundinho. Então eu dizia o quê? Tava tudo ok, tava tudo dando certo, tô trabalhando, e eu ainda dizia isso, né? Não, nunca precisei, mas e se eu precisar da instituição? Como o meu colega aqui tá precisando, né? Então, assim, a gente precisa de uma instituição forte. E a nossa gestão, ela tem 2 vieses. O primeiro é o fortalecimento da classe, né? A gente despertar na classe essa necessidade de estar se reciclando, de estar se aprimorando, de estar participando do sistema, porque isso também é uma forma de aprendizado, de network, né? De ganhar experiência. E o outro viés foi de tirar, como eu falei, do castelo a instituição OAB. Porque às vezes a gente se fecha ali naquele nosso mundo. A sociedade não lembrava que existia OAB dentro de São Miguel dos Campos. Então a gente precisou fazer um trabalho duplo de fortalecimento da classe e da instituição. Quando você fortalece, no meu ponto de vista, quando você fortalece a instituição, você fortalece também a advocacia. Porque as pessoas começam a respeitar mais, começam a valorizar mais, começam a procurar a instituição como um meio de resolução de problemas sociais que estão acontecendo ali naquela comunidade. Sim, e que enxergam na OAB como uma última esperança muitas das vezes. Porque eu digo isso porque recebo muitas pessoas da população de lá e às vezes até de outros municípios também, que chegam dizendo, olha, eu já fui no MP, eu já procurei a prefeitura, eu já tentei na secretaria fulana de tal. E assim, me mandaram eu vim aqui na OAB. Então, vão como realmente... Se aqui não resolver, eu não sei mais aonde que eu vou resolver isso. Sabe? E você se sente ali, naquele momento, de fato, com a responsabilidade e um dever social muito grande. Sim. Quando você ajuda aquela população, e muitas das vezes, Andréia, é uma informação que a pessoa não consegue ter nesses outros lugares, porque essas outras instituições se fecham. Verdade. Então, às vezes, essa pessoa só quer sentar e dizer onde é que eu resolvo isso, eu não estou conseguindo achar essa informação. E essa pessoa sai de lá falando bem que foi atendido na OAB, que conseguiu resolver, que conseguiu ter um norte, pelo menos, naquela situação ali. E isso valoriza também a classe da advocacia local. Sim. Porque liga automaticamente o advogado à instituição OAB. A defesa das classes menos favorecidas e até de pessoas que têm condição, mas que muitas vezes não têm o acesso, né? Exato. Eu lembro que certa feita, esse é um momento, essa é uma passagem que me marcou muito, porque eu ouvi um depoimento de um filho que perdeu o pai fora do estado e não tinha condição de trazer o corpo. E ele veio atrás da OAB. E a OAB ajudou. E aí, quando ele nos encontrou, ele, né, falando que ele achava que nunca ia conseguir ver o pai, né, depois de morto. E eu parei para observar ele. Ele extremamente emocionado, porque ninguém quis ajudar. Né? E a instituição ajudou, né, buscou pessoas que podiam ajudar, né, advogados que podiam ajudar, juntou todo mundo e ajudou a trazer, né, aquele familiar, um ente querido, para que a família fizesse, né, a última despedida. E aí eu lembro disso, muitas vezes a gente não apenas não ganha absolutamente nada, mas a gente tira do próprio bolso para ajudar, né? A gente agora tem um projeto aqui na OAB Alagoas que é apadrinhando jovens, crianças do judô, né? E aí hoje eu vendo as pessoas que são os padrinhos, né? E aí eu pensando, gente, a gente não só ganha, a gente faz isso muito feliz, assim, com uma sensação de que realmente a minha vida tem um significado. Tudo que eu estou fazendo aqui, tá interferindo na vida de outra pessoa.
Eu posso estar tirando uma pessoa ali de um problema muito sério, de uma possível depressão. Eu posso estar tirando uma criança ali do meio das drogas. Eu estou fazendo a minha parte para que no futuro nós tenhamos um mundo melhor. Para que os nossos filhos possam viver com paz, os seus colegas, enfim. Eu acho que tem muito isso, uma função social na advocacia, uma função social dentro da instituição OAB. Exato, é quando você entende a grandiosidade da Disso instituição, tudo, né? que você pode fazer por meio dela para a sociedade e para a classe também da advocacia, porque a gente tem vivido, e eu acho que a gente não pode se ausentar de falar sobre isso, deixar de falar sobre. A gente tem vivido também um empobrecimento da classe da advocacia, sim, principalmente nos interiores. Muito. Principalmente nos interiores. E a instituição OAB, Conselho Federal, seccionais, subseções, tem um papel muito grande e muito importante de resgatar, né, essa valorização do advogado, da profissão da advocacia. Acho que todas as profissões estão sofrendo, né? Hoje, com a possibilidade de você fazer um curso superior, né? Isso incentiva os jovens a ter um curso superior, mas aí o mercado de trabalho tende a ficar cada vez mais preenchido. Então, a gente tem que procurar inovar, procurar novas áreas do direito, né, para conseguir chegar lá. Mas, sem dúvida nenhuma, a OAB, nesse momento, tem que chegar junto também, né, trazendo os novos cursos para que o jovem advogado tenha acesso, tenha uma visão mais ampla do direito. Tem muitas áreas do direito que as pessoas procuram e que, infelizmente, ainda não tem, né, especialistas na região. Isso, então, é muito importante que nós, enquanto Casa da Advocacia, junto com a Escola Superior da Advocacia, levemos cursos de formação, levemos pós-graduações. Possibilidades, né? Para que a advocacia estude, né, se recicle, aprenda, veja novos nichos e, consequentemente, né, trabalhe mais, né, consiga viver com dignidade, que é o que a gente mais deseja. E isso é um ciclo. Trabalhando mais e vendo o que a instituição está fazendo a favor da classe, esse advogado, ele tem interesse na instituição. Exato. Então, assim, realmente é um ciclo. Né? Ele vai querer participar porque está vendo o movimento de inclusão dele no sistema. Né? E aí vai puxando o outro, a cordinha do caranguejo. Exato. E é o que estamos tendo, né? Aqui na gestão, a ESA postou, acho que hoje ou foi ontem, as bolsas, né? Para pós-graduações. Tem várias ações, tem várias comissões. Você, jovem advogado que está em casa e quiser ter a oportunidade de participar das comissões, temos várias. Que funcionam realmente. Eu mesmo já precisei da comissão de prerrogativas e fui atendida prontamente. O presidente me atendeu e resolvi. E esse é um clamor que eu faço. Jovens advogados, por quê? A Tássia não consegue fazer tudo. A gente precisa de braço. Exato. A Tássia não consegue fazer tudo. E eu digo que a Tássia, mais logicamente, querendo dizer quem está à frente. Claro. Então, às vezes, né, vem como é que eu posso dizer? As críticas, mas é em razão disso. Não é porque a gente... não é porque a gente não quer fazer. Não, é porque a gente não conseguiu ainda. Dá conta de tudo, venha né? Aqui conosco, né? Entre no time, vamos nos ajudar, traga as ideias, venha com ações. Porque o que mais a gente quer é justamente trazer cada vez mais ações para a advocacia. E precisamos da advocacia também para isso, né? E tentar quebrar essa barreira, né? Que também muita gente fica com receio. Não, a OAB só vai ter aquele pessoal sério e tal, não vai ser acolhido, né? Muita gente tem essa visão, né? Olha, do jeito E hoje em dia eu vejo a OAB como uma segunda casa pra mim. Assim, antes de entrar, a gente vê como algo inatingível, né? Exato. A Andréia começou o podcast falando doutora Tássia, e eu já ia até dizer Tássia, por favor. E até uma crítica que eu recebo do meu pai, que já tem, vou fazer aqui, vou colocar o parênteses, né, para depois, que já tem 20 e tantos anos de advocacia, então ele é de outra geração, tem 63 anos de idade, mas é uma crítica que eu recebo dele. Como assim, doutora Tássia? Não, é doutora Tássia? Eu não tem pra quê, pai. Todo mundo me chama de Tássia, a gente se entende. Mas é mais também para quebrar e para aproximar. Sim, né? O jovem advogado, para tentar tirar algumas formalidades que naquele momento não tem necessidade nenhuma. Formalidade quando tiver necessidade de ter formalidade e sim, informalidade quando não tiver necessidade daquela formalidade, né? Eu sim, penso muito assim. Com certeza. Até porque muitos jovens olham pra gente, eles precisam se enxergar na gente, né? Para seguir os passos, para
estar conosco aqui dentro da OAB para nos ajudar. E o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Não adianta, eu tô vendo aqui uma vitrine, eu tô vendo que nessa vitrine o manequim tá com uma roupa que não tá combinando, que não tá dialogando, não tá conversando. Não adianta eu chegar e dizer, fica falando, né? Porque a dona daquela loja, a pessoa, o vitrinista, montou aquele manequim, enfim. O ideal é que a gente adentre a loja, se tiver uma possibilidade, converse, fale, né, dê dicas, diga onde que... Porque a gente só sabe onde o sapato está apertando. Exatamente. Se a pessoa disser, a pessoa que está com o sapato apertando disser aonde está apertando. Mas a gente não vai saber de tudo. Infelizmente, ainda não temos o poder de saber o que se passa na casa do vizinho. Exatamente. E sabe uma das coisas que eu fiz, Andréa, pensando justamente nisso que nós fizemos lá na subseção? Lá tem as salas da OAB nos fóruns. Então, o que foi que a gente fez? Colocou número de telefone de todas as pessoas que compõem a diretoria, número pessoal. Então, lá tem o meu número no mural. E tem um recado dizendo, olha, nós estamos aqui para, de fato, servir melhor a classe. Então, sempre que eu vou fazer audiência, o que eu vou conversar com algum servidor, eu já dou uma passada nas salas para ver se tem água, para ver se o controle do ar-condicionado, a pilha tá ligando. Então, tem um adesivo lá atrás do controle. Quem é lá de São Miguel, da sala do fórum, vai saber. Tem lá dizendo o dia que foi mudada a pilha daquele controle. E os números de telefone da subseção e dos diretores. Por quê? A gente fala isso lá no recado. O diálogo é o melhor caminho. Então, assim, antes de você chegar num grupo de WhatsApp e dizer, eu fui na sala do fórum e lá o ar-condicionado não estava prestando e eu fiquei lá fazendo uma petição no maior calor. Manda pra gente, liga, olha pessoal, aqui o ar-condicionado não tá ligando, acho que aconteceu alguma coisa, a internet não tá pegando, porque a gente vai resolver, né? A gente vai, imediatamente a gente entra em contato com a empresa da internet e a gente pede pra secretária ir lá e ver o que aconteceu, se a pilha acabou, se precisa trocar. Entendeu? Então, essa mão também... A gente precisa, né, dessa comunicação. Importante demais. Esse feedback da advocacia é muito importante. Mas vamos lá, Tássia. Já vimos que você construiu bastante nos 2 últimos anos, né? Sede nova, offices, todos os computadores novos, todos os equipamentos novos. Mas me conta pra gente, conta pro nosso telespectador, como está sendo a Tássia, mulher, negra, advogada no interior, como está sendo o exercício dessa presidência. A gente sabe que depois que a gente chega em determinados ambientes, a gente tem que largar a mão de várias coisas que antes a gente fazia, né? Perdemos um pouco dessa liberdade. E quando a gente chega nesses ambientes, quando se é mulher, a gente sempre, né, encara determinadas situações e diz, meu Deus, por que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas aí vem aquela vozinha lá, né? E diz, você tá aqui porque você é a Tássia Silva. Veio pra cá botar pra arrebentar. Eu digo que eu fui, assim, picada pelo mosquito da mudança, sabe? Inclusive, tem uma frase da Angela Davis que eu gosto demais, que ela fala que eu não aceito mais aquelas coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando. Né? Aquelas coisas que eu não consigo aceitar. Então, eu acho que veio muito desse movimento, sabe? A Tássia, existia uma Tássia antes da pandemia e uma Tássia depois da pandemia. Acho que a pandemia foi um divisor de águas para muita gente. Muito. E para mim não foi diferente. Como eu falo, eu vivia lá no meu mundinho, tava tudo dando certo, as minhas coisas, tudo dando certo, minha advocacia, pagava minhas contas, minha família, tudo ok. Veio a pandemia e me mostrou uma realidade social que a minha bolha não me permitia enxergar. E realidade social e realidade também da classe da advocacia. Então eu percebi que eu, Tássia, precisava fazer alguma coisa para mudar aquela realidade da classe, porque essa minha decisão veio também muito motivada com essa mudança, a decisão de me lançar à presidência da OAB, lá da minha subseção, a decisão de trazer mudança, de trazer renovação, mas também socialmente falando, né, de justamente voltando para aquilo que você falou, de ser útil. Né? Porque eu não consigo acreditar que o mundo se resuma a mim. Porque, de fato, ele não se resume. Então, não adianta estar tudo bem comigo e com a minha família, enquanto que o meu vizinho, que era o que eu via justamente na pandemia, não tinha o que comer. Entendeu? O advogado, a advogada, que era minha amiga, jovem advogada, não estava trabalhando naquela época da pandemia.
De fato, a gente viu muitos advogados, né, na época da pandemia, passando necessidades. Então, foi nesse momento que a Tássia, uma nova Tássia ressurgiu. E eu digo que essa missão, ela vem só crescendo, como você falou, de fato é uma cachaça. A gente tem vontade cada vez mais um de vício. fazer mais. Porque você vê que é possível ser feito. Né? Agora, claro, com essa ideia de renovação. Por quê? Porque agora eu quero a Cassiane. Eu quero que ela integre. Eu quero que ela venha. Eu quero mostrar a ela que é possível da mesma forma que foi pra mim. Ser pra ela também. Sabe? E trazer pra ela essa possibilidade de estar aqui amanhã nesse podcast. É verdade. Falando da gestão dela. Sabe? De incluir pra gente realmente fazer isso oxigenar. E as mulheres precisam desse espaço, né? A gente vê uma quantidade imensa, nós somos a maioria, né, que vota, né, de eleitores. Eu acredito que hoje nós já somos também a maioria na advocacia, né? Acho que 51%, 52%. E nós ainda precisamos avançar muito com relação a esses espaços, né? Nós temos uma Câmara Federal com um dos menores coeficientes de mulheres, né, por lá. E muitas batalhas e desafios pela frente. Para conseguir chegar até lá, eu não imagino eu não posso julgar o meu início de advocacia ou a minha advocacia, não posso julgar outra pessoa, outro advogado, outra colega, porque cada vida tem uma história e tem as suas nuances. Mas eu imagino que ser mulher negra em alguns ambientes seja um pouco complicado, né? Eu nunca vou saber como é, porque só sabe quem tá ali. E assim, essa barreira, Tássia, para você vencer, eu imagino que seja um pouco ainda, né? Na verdade, é diário, principalmente quando eu estou nessa função de representante da instituição. Porque assim, os convites chegam lá na subseção para representar em algum evento. E quando a gente chega, ficam assim como que ainda estivesse procurando. Mas cadê? Né? E aí você tem que se apresentar ainda em determinados lugares, e em muitos outros não, já são quase 2 anos e 3 meses, mas em alguns outros lugares você ainda tem que se apresentar. E por que essa estranheza? Porque, na verdade, os nossos corpos, né, os corpos negros e os corpos das mulheres negras em especial, não eram para estar ocupando aqueles lugares. Né? Então, causa estranheza. E, se você observa, e eu observo isso por óbvio, porque eu sinto na pele, nos locais, a ausência de pessoas negras. Então, muitas das vezes eu sou a única mulher e muitas das vezes eu sou a única pessoa negra. E mulher negra, então você o máximo. Então você percebe, e eu não deixo... a Marli Ribeiro, não posso deixar de Doutora citar. Marli. A primeira presidenta, né, da Subseção de São Miguel dos Campos, ela me disse uma coisa uma vez que eu guardo na minha memória. Ela disse: não levante da sua cadeira para homem nenhum sentar. Então, no evento que você estiver, você peça fala, você faça a sua presença, você enalteça o nome da instituição, o nome da mulher e da mulher negra. E por onde eu tenho passado, eu tenho feito isso. Porque não é por mim. Eu não estou aqui sozinha. Você Hoje, tá representando. eu represento 58 mulheres inscritas na subseção, além das tantas outras que advogam na região e que são inscritas aqui na seccional ou em Arapiraca, mas que estão ali demandando da subseção. Além disso, todas as mulheres e todas as mulheres negras, e muito além, vou além, as meninas também. A gente está desenvolvendo um trabalho muito bonito, que para mim é a menina dos meus olhos, que é a OAB nas escolas, e que eu faço questão de ir e de olhar no rostinho de cada menina, de cada jovem, e de dizer: não deixe de sonhar. Agora é aqui, por meio do estudo, que vocês vão conseguir. Olha, esse projeto, né, OAB nas escolas, é de outra advogada, conselheira, né, e negra, a Irla Larcher. E assim, eu tenho tanto orgulho, porque a Irla nós fazemos parte do mesmo grupo. E a Irla também não fazia parte do sistema OAB, ela entrou agora, junto com você, junto com a Cassiane, né, conselheira. E é, assim, uma advogada que sonha com os projetos enquanto está dormindo. Quando ela acorda, ela vai colocar no papel. E esse OAB nas escolas tem, assim, sido, acho que o brilho dos olhos de muitos gestores do sistema OAB.
E é bonito, né? A gente reavivar sonhos na juventude que tem precisado demais, né? Que tem precisado demais sonhar. E Sonhar. ver ali em você uma possibilidade também, né? Isso é uma representação, né? Porque assim, como mulher miguelense, negra, de estar ali jovem e dar nas meninas essa ideia, Sim, né? sim. Que não é apenas uma ideia, é uma concretização. Exato. Durante Né? muito tempo, a gente só brincava com bonecas brancas. E durante muito tempo, quando aparecia uma boneca negra, as pessoas estranhavam. Era como se aquela boneca negra fosse uma coisa que não existisse. Como se as pessoas quisessem tirar, apagar, deletar, sabe? A indústria. E a partir do momento que as pessoas, a sociedade passaram a cobrar, não, eu quero me ver em uma boneca. Exato. Como assim? Eu sou uma menina negra, mas eu só brinco com bonecas brancas. Hoje, a gente vê grandes indústrias fazendo e incentivando, mas até a gente chegar neste momento da história, muitas meninas, muitas mulheres negras tiveram que se transformar, que mudar completamente todas as características afro. O cabelo, o Black Power. Quando que nós iríamos ver uma juíza, uma advogada com Black Power maravilhoso como a Joana Dália? Orgulhosa do seu cabelo. Então, assim, a gente precisa evoluir e muito. Mas quando eu vejo toda a diversidade que hoje nós temos incluídas nesse sistema, que se chama Sistema OAB, que é uma catraca imensa, que as pessoas não imaginam tudo que se movimenta aqui diariamente, eu passo a ter esperança, sabe? No Brasil, eu passo a ter esperança na sociedade que nós temos hoje, na advocacia que nós temos hoje. Porque são homens e mulheres juntos, tipo, irmanados, de mãos dadas para fazer o melhor, para buscar o melhor. Exatamente. Mas me diga mais uma coisa, a gente já está se encaminhando para os finalmente. Como você enxerga o papel da mulher hoje no sistema OAB? Ainda como um papel muito revolucionário, porque a gente trava ainda algumas pautas que são simples, porque a gente precisa do simples para conseguir o complexo. Então, posso dar um exemplo aqui. Recentemente, agora, por esses dias, o presidente da Apromal, Vitor Silva, fez uma modificação no nome da associação para Associação das Procuradoras e Procuradores do município de... Do estado de municípios, Alagoas. do estado. Do estado de Alagoas, isso, inclusive, foi uma das coisas que eu reparei, uma das primeiras vezes que estive aqui, como eu disse, não era do sistema, quando pisei aqui, uma das vezes vi ali no quadro, que não é só aqui, tenho certeza em todas as galerias, Galeria dos Presidentes. E eu lembro que eu disse lá em São Miguel... Giro com as presidentes. Lá em São Miguel nós iremos colocar a Galeria das Presidências. Sim. Porque a mudança de nomenclatura também promove essa inclusão e esse acolhimento. E uma das coisas, por exemplo, que é simples, mas que precisa ser feito, e aqui deixa um registro, não sei se existe já algum projeto nesse sentido correndo no Conselho Federal, é da mudança realmente de ordem dos advogados do Brasil para a ordem da advocacia do Brasil, ou ordem das advogadas e dos advogados. Por quê? Se a gente consegue mudar no simples, a gente vai começar a pautar coisas que são muito mais complexas. Sim. Então, a importância da advogada mulher dentro do sistema ainda é revolucionária nos dias de hoje, para trazer essas transformações e essas inclusões. Por isso é tão importante a gente trazer mais, a gente incluir mais o público feminino, as mulheres de um modo geral, elas se sentem um pouco, como eu diria, como se fosse algo muito longe, né? Ainda, muito longe para elas. Tem um bloqueio, né? Uma espécie de... Porque realmente é porque ela precisa se ver, né? Se eu vejo uma presidenta, eu vou dizer, não foi possível para ela, vai ser possível para mim. E isso gera uma repercussão social e engaja aquelas advogadas a buscarem, né? A se unirem, a buscarem essa mudança, essa revolução. E não há dúvidas de que a gente precisa incluir, precisa também trazer essa revolução de mulheres, né? Hoje nós temos apenas 3 mulheres presidentas no Brasil, né? E na próxima semana a gente tem Conferência Nacional
da advocacia, né? Das mulheres. E vai ser um momento muito importante, né, Tássia? A gente vai debater várias pautas de importância para toda a advocacia, especialmente para a advocacia feminina. Exato. E, enquanto presidente de subseção, eu estou ansiosa para assistir o painel Gestão por Elas, porque irei ver as presidentas de seccionais falando sobre as suas lutas, as suas dores e os entraves que tem também enquanto diretoras, presidentes dessas seccionais, né? E aí, pra gente, eu estou me vendo nessas mulheres. Então, por isso a importância dessa representatividade, né? Então, esse, pra mim, é um dos painéis mais esperados. Sim, eu lembro que logo que eu formei, eu fui uma vez ao Conselho Federal, tipo, tinha uns 2 anos de advocacia. E quando eu entrei na sessão, só tinha homem. Era o Conselho Federal todo preto, de ternos escuros. E aí, hoje, né, eu vejo que a gente evoluiu muito, né? Fomos a primeira instituição a implantarmos o sistema de paridade, né? 50%. Hoje você não consegue registrar uma chapa se você não tiver 50% de mulheres, e mulheres ocupando espaços de poder, espaços representativos. Não é qualquer cargo, é 50% do conselho, é 50% da diretoria. Isso foi um avanço muito grande. Hoje, quando a gente chega no Conselho Federal, eu vejo aquela pluralidade colorida, sabe? Muitas mulheres discutindo política, discutindo direito, discutindo tudo que está acontecendo. É uma inovação imensa. Eu imagino, tento imaginar como aqueles advogados, que hoje tem muitos daquela época que estão lá, como a doutora Cléia Carpe, que vai ser homenageada. Ela é decana do Conselho Federal, ela viveu tudo aquilo. Toda essa transformação. Toda essa transformação, né? O quanto deve ser, assim, e esse assustador, e eu fico né? pensando ao mesmo tempo o que é que passa na cabeça dela. Acho que ela deve pensar assim, já pensou se eu tivesse desistido? Verdade. Por isso que hoje eu não me permito. Ela hoje é membro honorário vitalício do Conselho Federal. Ela senta lá junto com os diretores, né? Tem um espaço dela e, assim, é uma transformação imensa. Mas a gente tem muito a evoluir, né? Tem muito a agregar, tem muito a fazer essa roda, essa engrenagem fluir, né? São muitos avanços ainda pela frente, mas não podemos deixar de comemorar as conquistas, né? Sim. Não, de jeito nenhum. São elas que nos movem, né? São elas que nos movem. Mas, Tássia, agora encaminhando para os finalmente. Tássia e Cassi. Já tô chamando de Cassi, tá vendo aí? Nos encaminhando para os finalmente. Façam as suas considerações sobre o que a gente tem hoje, sobre o que vocês esperam. A gente tem eleições esse ano, né? E muita coisa aí para ver. Eu espero uma eleição ainda mais participativa da classe e espero ver também cada vez mais incluída não só as advogadas, como já é inclusive, né, obrigatoriedade, mas as advogadas negras, as advogadas trans, ver toda essa diversidade sentada à mesa, os advogados e as advogadas do interior, né? Ver todas essas composições e representatividade para a próxima gestão, porque, como você falou antes, quanto mais diversidade a gente tiver, mais pluralidade a gente vai ter e mais pessoas a gente vai conseguir alcançar, e aqui pessoas dentro do sistema, as advogadas e os advogados também. Então é o que eu espero. Verdade. E que não tenham medo, né? Vocês venham para casa, como ela falou, há espaço para todo mundo, é uma casa que acolhe a todos. Sim. Então não há por que ter esse entrave, né? Dizer, não, acho que não é um lugar para mim. Sim, venha, participe. É o local de todos os advogados e advogadas. Estamos de portas abertas. E às vezes, assim, não quer falar com a Tássia? Acha que a Tássia tem uma cara muito fechada? Fala com a Cássia. Isso. Olha, eu queria participar de uma comissão do exame de ordem. Né? E a gente vai fazendo essas pontes, né? Porque de repente eu queria participar da subseção lá de São Miguel, mas não queria falar com a presidente. Fala com um colega de lá que chega, se não tiver, né? Se não quiser chegar diretamente a pessoa, não vou chegar no Wagner, mas eu chego na Andréia. Exato. E a Andréia me leva ao Wagner. E por aí vai, e a gente vai fazendo essas pontes, que a gente tá aqui também para isso, né? Exato. Pra construir essas pontes. Assim, eu sempre digo, eu não escondo isso de ninguém, acho que todo mundo que me conhece já deve ter ouvido eu falar isso.
Eu faço parte do sistema OAB desde o comecinho, quando eu comecei a advogar. E eu lembro que muitas e muitas vezes eu tentei fazer parte das chapas e eu não conseguia, porque eu não tinha quem me indicasse e eu não sou de família importante. E aí, automaticamente, eu sempre estava fora das chapas. Às vezes me incluíam, depois me tiravam. E aí era assim, sempre. E essa nova composição do sistema OAB Alagoas, ele incluiu muita gente, né? Mulheres que não tinham espaço, mulheres negras, mulheres trans, minorias. Foi uma coisa realmente revolucionária. E aí, grupos de mulheres, nós tivemos um grupo de mulheres pela primeira vez indicando outras mulheres, que é um grupo que eu faço parte. Quando você se vê ali fazendo aquilo que você gostaria que tivesse feito por você e não fizeram. Verdade. Aí, às vezes, hoje eu tava pensando, uma colega me ligou pedindo para fazer parte de uma determinada comissão. E eu lembro que quantas vezes eu liguei para algumas pessoas pedindo para fazer parte de alguma coisa e a pessoa, eu vou ver, mas nunca viu. Nunca vi. É difícil. Nunca viu. Mas é como assim, para mim é algo tão surreal quando hoje eu passo por isso, porque tipo, quanto mais gente você traz, você agrega, mais advogados e advogadas você está trazendo para isso aqui, melhor para a advocacia. Exato, melhor para você, porque afinal de contas a gente tem escritório, a gente tem família, a gente precisa de braço para trabalhar. Exatamente. Então, trazer pessoas para cá, jovens lideranças, advogadas, advogados, incluir gente é uma coisa muito boa e significativa para a gente aqui dentro. Porque você está mostrando a sua casa, você está mostrando a casa da advocacia. Por que não incluir? Exatamente, é como eu falei. Agora o nosso papel, que estamos aqui dentro, é trazer esses outros colegas e mostrar esse universo de possibilidades que é a OAB. É verdade. É o universo de possibilidades, minha gente. E com isso, vamos encerrar nosso primeiro episódio do podcast Giro com os Presidentes. Hoje, Giro com a presidenta, certo? E com a nossa querida Cassi Arruda, jovem advogada. Está fazendo parte do sistema OAB pela primeira vez. Entrou por meio do edital de seleção, né, Cassi? Sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, no meio dessas ilustres advogadas. Muito obrigada. Imagina, né? A gente tá aqui pra isso, né? Exato. E pode ser você, viu? Pode vir. Podem ser todos vocês. Aqui todas e todos são sempre bem-vindos, sempre liderados pelo presidente Wagner Paz, que tem sido aí uma liderança, né? Uma jovem liderança, um cara jovem, mas que sempre busca incluir e está sempre aberto ao diálogo, né? A gente que convive não consegue enxergar ele como uma pessoa que não seja possível conversar. Né? Ele está sempre muito aberto, está sempre de portas abertas, a sala da presidência, literalmente, né? Literalmente de portas abertas. E esse espaço, como eu havia falado antes, no início do programa, é para toda a advocacia. Então, você, jovem advogado, jovem advogada, quer fazer um podcast sobre determinado assunto que você quer abordar, venha para cá, para comunicação, né? Uma nova diretoria, comunicação e relações institucionais, que a gente tem aqui uma equipe super acolhedora, que vai discutir o tema com você, que a gente vai marcar com a equipe e você vai fazer o seu podcast. É só vir para cá, tá bom? Beijo em todos, em todas e até a próxima sexta-feira, né?